Abra sua Bíblia Sagrada. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 4 em diante. Primeiro a Tessalonicenses, está dentro da Bíblia, minha irmã. Capítulo de número 4, 5, versículo 4 em diante. Tessalonicenses 5, 4. Você está em Números? Ixi, está longe. Números está no princípio. Números está no princípio do mundo. Números está no princípio do mundo. Já 1 Tessalonicenses está no fim do mundo. Aleluia. Quem achou desgraças a Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 em diante. Quem achou diz aleluia. Os termos de escritura falam, Senhor Jesus, abençoa a minha vida, segundo a sua palavra. Vamos ler, meus irmãos. Mais vós, irmãos. Não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E morreu por nós para quê? Quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tá bom, meus irmãos, tá bom, minhas irmãs, está aí? Toma o seu assento, estende a mão direita para o céu, fala, Senhor Jesus, recebo nesta noite a tua palavra de bom grado ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta sobre a necessidade da vigilância em relação à esperança da volta de Cristo Jesus. E observe que ele não está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja, mas ele está falando sobre o dia da grande tribulação. Observe que ele está dizendo que esse dia vai pegar muitos de surpresa, assim como o ladrão pega a sua vítima de surpresa, assim como o ladrão vem repentinamente de noite, arromba a porta, enquanto a sua presa, enquanto a sua vítima está dormindo, assim também o dia da grande tribulação havia de pegar os ímpios, os descrentes de surpresa, de qual forma, de qual maneira que eles não poderiam escapar. A ira de Deus, o furor divino e a cólera divina vai cair sobre a face da terra, sobre todos os descrentes. E observe a causa. Qual é a causa principal, meus irmãos? Por que esta ira divina? Porque essa cólera divina que o próprio Jesus disse que nunca houve uma tão grande tribulação na face da terra, nem antes, e nem vai haver depois. Então observe que é a maior cólera divina, é a maior ira divina que já caiu sobre a face da terra, mesmo maior até do que o próprio dilúvio. No dilúvio Deus ficou airado e levou quase todos, ficando Noé e sua família. Mas a ira do dilúvio não é nem perto, nem próxima, não chega nem a 1% da ira aqui da grande tribulação do qual ele está falando. E acontece, porque Deus se irou com este povo, porque Deus se irou com a humanidade, justamente porque rejeitaram o seu Filho Jesus Cristo através da pregação da igreja por durante quase 2 milênios. Observe que a igreja está a pregoar a Cristo Jesus na face da terra já faz
2.000 anos, ou próximo de 2.000 anos, mas uma grande multidão tem recusado, tem rejeitado, tem blasfemado, não tem querido, tem recusado, e por isso é a ira de Deus, que Deus enviou um presente para nós, Deus enviou uma dádiva para nós, Deus enviou um dom divino para nós, e nós recusamos a vida e preferimos a treva. Por isso, então, grandes multidões perecerão dentro da grande tribulação, porque meus irmãos recusaram e rejeitaram o Filho de Deus em pessoa. Não só gentios, mas os judeus também recusaram, né? Todos, grandes multidões. Observe que a igreja é uma pequena vírgula na face da terra, né? De 8 milhões de almas que tem na face da terra. Essa igreja verdadeira, ela tem uma pequena fatia dessa grande multidão. E grandes multidões aí, pelo menos a metade, 4 milhões de almas têm ouvido o evangelho de uma forma ou de outra, ou por pregação direta, ou por internet, ou por rádio, ou por televisão, ou pelos missionários, ou de uma forma ou de outra. 4 bilhões de pessoas têm ouvido o evangelho sobre a face da terra, mas grandes multidões dele têm recusado, não têm querido, não têm rejeitado a Cristo Jesus em pessoa, e por isso Deus tem se irado para com este povo. Observe. E é deste dia que Paulo está falando. Paulo está falando que o dia da grande tribulação viria. E como ladrão vem, assim também vem o dia da grande tribulação. Para ser como laço sobre todos os que estáis sobre a face da terra. Mas a ele nos concede um fio de esperança para os fiéis, para os crentes. Diz: nós não somos das trevas, nós somos da luz. Observe. Então ele está fazendo uma diferenciação. Assim como o profeta lá no Antigo Testamento disse: outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Ele está dizendo: vocês estão de um lado, eles estão de outro lado. Vocês estão na luz, eles nas trevas. Vocês estão na vida e eles na morte. Então esse dia não é para vocês. Esse dia não é específico para vocês. Esse dia não condiz com vocês. Esse dia não pode alcançar vocês. Mas vocês também têm que viver de acordo com o dia por o qual vocês foram chamados. Por isso as orações de vigilância. Ele está dizendo: vocês são da luz, mas vocês não podem viver como o povo da treva. Vocês são do dia, então vocês não podem viver como o povo da noite. Você não pode se assemelhar a eles. A sua chamada é melhor. Vocês são mais excelentes. A bênção de Deus está sobre vocês. Vocês estão em outra posição. Observe. É questão de você e nós entendemos a nossa posição em Deus. Entende o que ele está falando? Ele disse: esse dia não vai alcançar vocês, eu sei. Mas não podemos nos assemelhar aos demais que serão alcançados. É questão de você saber quem você é. A sua posição. Aonde você está. A sua chamada, o seu desígnio, aquilo que Deus tem preparado para ti. E se vocês são da luz, então viva como o povo da luz. Se vocês são do dia, então viva como o povo do dia. Observe. Assim, pois, não durmamos como os demais. Observe. Fazendo uma comparação entre os crentes e os descrentes. Se não durmamos como os demais descrentes, os demais ímpios estão dormindo. Espiritualmente não entende, não compreende, não sabe que esse dia os alcançarão, mas vocês têm entendimento e têm compreensão. Não durma como eles, não viva como eles, não ande como eles, não deseje como eles, não peque como eles, não continue com eles, não continue da mesma forma de viver como eles vivem, porque vocês sabem justamente o que os aguarda e vocês não querem isso sobre vós. Entende? Então ele estava tentando fazer uma diferenciação, fazer a ficha cair em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração, dizendo: você não é ímpio, você não pode viver daquela forma. Eles são, por isso a tribulação e o juízo e a cólera divina virá sobre eles, mas sobre você não virão. Então não viva daquela forma, mas viva desta forma. Não viva daquela maneira, mas viva desta maneira. Não esteja com seu coração voltado para as coisas deste mundo, como eles estão voltados, mas esteja seu coração voltado para a esperança da volta de Cristo Jesus na nuvem de glória. Palma de vitória para Jesus de Nazaré.
é uma chamada condizente com a exaltação que você é. Entende? Nós temos que ver de acordo com a nossa chamada, com o nosso propósito. Eles não têm chamada, eles não têm propósito, eles não são do dia, eles não são da luz, nós não. Entende a diferença? Nós temos outra chamada. Nós não podemos invejar, como Asaf, né? Invejou os ímpios, porque os ímpios andavam regaladamente, vivia regaladamente, vivia em luxúrias, vivia nos seus castelos, vivia nas suas bonanças, vivia na sua riqueza. Então ele começou a escorregar os pés e invejar a vida dos ímpios. Mas um dia ele voltou ao templo e começou a orar a Deus no templo, e Deus mostrou o fim deles. Observe, é a mesma coisa aqui. Observe lá Salmo 75, Salmo de Asaf 73, se não me engano, Salmo 73. Então Asaf era do dia, era da luz, era do Senhor, mas estava invejando o povo das trevas, porque a bênção deles, o milagre deles, aleluia, eram bênçãos e milagres passageiros, mas nós somos diferenciados. Quando ele adentrou o templo e começou a orar, então Deus mostrou que eles vão perecer, que eles vão sucumbir, que Deus não está com ele. Então ele voltou, pediu perdão a Deus e voltou para o seu caminho de humildade, de bênção e de vitória, na luz, na bênção e na vitória que nos é condizente vivermos a nossa vida dia após dia, noite após noite, né? Porque temos a desviar, temos a retroceder e a voltar a destinar. Uma vida do ímpio é melhor, a vida do crente é mais excelente, a vida do ímpio é mais próspera, e você começa então deslizar os seus pés para olhar, para desejar, para almejar aquela vida, mas aquela vida não é para nós. Nós somos comprados por um bom preço, nós somos comprados pelo preço do sangue de Cristo Jesus, que nos limpou desta corrupção, que nos limpou deste mundo, que nos limpou desta lepra, que nos limpou deste mal. Agora nós devemos viver, aleluia, uma vida condizente à luz, à glória, à bênção e este caminho alto que Deus tem nos chamado para vivermos segundo o seu querer e a sua vontade. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os demais não estão em vigilância. Os demais não estão em sobriedade. O que é sobriedade? É você viver de acordo com a realidade dos fatos reais. Quem está bêbado fala muitas besteiras. Quem está bêbado faz muitas asneiras. Mas quem está sóbrio faz aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, faz aquilo que condiz. Entende? Então ele está dizendo que o ímpio não tem sobriedade. O ímpio é um louco. O ímpio é um desatinado. E você, como crente, não pode viver desta forma, como um louco, como um desatinado, como um bêbado, como um embriagado, que não sabe discernir a sua mão esquerda da direita, que não sabe discernir a verdade da mentira, que não sabe discernir a luz das trevas. Você tem sobriedade, você sabe que o pecado será julgado por Deus, você sabe que o juízo de Deus recairá sobre o pecado, você sabe que Cristo Jesus vai arrebatar a sua igreja, você está em sobriedade, vivendo conforme a realidade dos mandamentos de Deus, e aquilo que vai acontecer na realidade. Você entende? Porque coisa perigosa é você viver na ilusão. Você imaginar uma coisa, mas na realidade ela é outra coisa. Isso é uma coisa mais deplorável, você viver na ilusão. Não, nós não podemos viver na ilusão, nós temos que viver na sobriedade. Se é, é. Se não é, não é. Se é assim, é assim. Se não é, não é. Então os demais estão vivendo em falta de sobriedade.
estão vivendo nas trevas, cegados, não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo para o mundo, aonde o mundo está indo. Ele pensa que o mundo está indo para a glória, eles pensam que o mundo está indo para a bênção, eles pensam que estão prosperando, eles pensam que estão sendo abençoados, mas não, o juízo de Deus já está caindo sobre este mundo mal, e nós temos que saber que o juízo de Deus virá sobre todos quanto não ama a Cristo Jesus. E não podemos viver nessa falta de esperança que as grandes multidões vivem, dizendo: eu vou ser feliz, eu vou ser abençoado, não importa o meu pecado, não importa a minha transgressão, não importa a minha rebeldia, não importa o que eu estou fazendo, eu vou ser abençoado, vou continuar abençoado e ninguém vai me tocar. Não, meus irmãos, o anjo da morte já está com a espada levantada para tocar a todos quando não tem o sangue do Cordeiro sobre a sua cabeça. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Então observe o que ele diz: mas vós, irmãos, não estão a estar em trevas, para que esse dia, que dia? Do que ele está falando? Da grande tribulação. Observe que algumas Bíblias esse dia aí, está com a palavra D maiúsculo, né? Trazendo uma reverência, né? Porque dentro da grande tribulação terá muita morte e muito sofrimento, muita dor e muito desespero. É tanto que o céu, para decretar a grande tribulação, ele se para, segundo o livro de Apocalipse, por durante meia hora. 30 minutos o céu silencia, devido à reverência da grande dor, do grande sofrimento, da grande aflição que vai vir sobre a face da terra. Depois vocês leem lá em Apocalipse que o céu vai ficar em silêncio por durante meia hora. É uma reverência a isso, a grande dor, o grande sofrimento, a grande tribulação, a grande tormenta que vai cair sobre a humanidade por durante 7 anos. Por isso esse dia D aqui, em algumas palavras, esse D está em D maiúsculo, mediante a reverência que vai ser a dor, a morte, a tristeza, a angústia, aleluia, dos corações, que vai tremer ante a face do juízo divino, não porque Deus quer, mas porque Deus tem oferecido a bênção e recusaram a bênção. Deus tem oferecido a vida e recusaram a vida. Deus tem oferecido um milagre e tem recusado o milagre. Então Deus os entregou a seu próprio corações depravados. Observe. Porque o maior juízo, meus irmãos, que Deus faz sobre um homem é Deus entregar o homem a seus próprios caminhos. Entende? Por isso devemos clamar de dia e de noite para o Senhor não nos largar, para o Senhor continuar conosco, porque no dia que o Senhor lhe entregar os seus próprios desejos, é o pior juízo que existe. No dia que o Senhor lhe entregar nos seus próprios caminhos, é o pior juízo que existe. E assim o será na grande tribulação. Deus entregará o homem a seus próprios caminhos. Diz: toma a sua própria rédea, toma a sua própria direção, continue vós em vós mesmo, eu me retiro, eu vou embora, eu vou com os meus. Pega a sua igreja, pega a sua noiva e sai de cena e vai embora e se esconde nas mansões celestiais e diz: vocês podem tocar a sua vida, vocês podem continuar da sua forma, da sua maneira, nos seus caminhos, nos seus preceitos, na sua vida, nas suas direções. Vocês estão entregues, assim mesmo toque a sua vida, eleja quem vocês quiserem, nomeie a quem vocês quiserem, faça os que vocês quiserem. Eu tiro o meu time de campo, vou embora para as mansões celestiais e vocês ficam nos seus próprios caminhos. Assim será na grande tribulação. O Espírito sai, a igreja sai, a noiva sai, o filho sai, Deus sai e vai embora e deixa o homem nos seus próprios caminhos para sofrer em suas próprias consequências. Então é desse dia que o apóstolo está falando. Ele está fazendo uma diferenciação entre nós e eles.
entre o crente e o descrente, entre os justos e os ímpios, entende? Compreende? Está dizendo, não podemos viver igual a eles. Nós não somos do grupo deles. Nós não pertencemos a eles. Não. Eles são da noite. Eles são das trevas. A eles pertence a ira. Nós, a bênção. A eles pertence a tribulação. Nós, o conforto do céu. Nós, a mão divina. Porque vocês creram, porque vocês receberam o presente de Deus, o presente divino e seu Filho Jesus Cristo, que pereceu no Calvário para limpar as nossas transgressões. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Aí no verso 8 ele diz aí, ó meus irmãos, verso de número 8, olha aí, acompanhe. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, de novo, sobriedade. Quer dizer, entendimento, meus irmãos, da compreensão real do que está acontecendo, do que vai acontecer. Isso é sobriedade que a gente está falando aqui. É você saber o que vai acontecer. É você saber o fim dos ímpios. É você saber o fim dos justos. É você saber que há um juízo sobre o pecado. É você saber que há uma recompensa sobre aquele que aceita a Deus e os seus caminhos. Não é você ser enganado e ludibriado por Satanás para os ímpios, né? Vivendo de forma aleatória, desordeira, e dizendo que vai ser abençoado, que nada vai acontecer, que o mal não vai chegar à sua tenda, que o mal não vai chegar à sua porta, que o juízo não vai chegar. Isso é sobriedade, é você saber, né, o que Deus está fazendo, o que Deus falou, o que Deus fará, o que Deus tem prometido na sua palavra que fará nos últimos dias. E não viver como os demais dizendo, tem 2000 anos que Jesus fala que vai voltar e não voltou. Quem vive em pecado, quem vive em mentira, quem vive em corrupção, vive tranquilamente, ricamente. Se eles fazem cambalache, por que eu não posso fazer também? Porque você é da luz. Se eles mentem, por que eu não posso mentir também? Porque você é da luz. Se eles adulteram, por que eu não posso adulterar também? Porque o fim deles é um e o seu é outro. Porque ele receberá a punição e você já foi perdoado os seus pecados em relação a essas coisas malignas. Entende? Isso é sobriedade. Sobriedade é você entender e compreender que você não pode viver sem Deus, que você não pode prosseguir sem Deus, que você não pode caminhar sem Deus, que você não pode vencer sem Deus. Você só pode vencer com Deus, você só pode caminhar com Deus, você só pode encontrar a sua felicidade eterna com Deus. De outra forma, de outra maneira, não tem jeito. Isso é sobriedade. Não adianta você se desgarrar do Senhor e dizer eu vou ser feliz. Não adianta você se desgarrar do Senhor e dizer eu vou ser abençoado. Isso é loucura, é embriaguez. Entende? É necessidade, é ser nécio. Dizer, eu vou me apartar do Senhor e você é próspero. Eu vou me apartar do Senhor e você é alegre. Eu vou me apartar do Senhor e você é abençoado. Eu vou para a orgia e ser abençoado. Eu volto para o mundo e você é abençoado. Eu volto para o pecado e ser abençoado. Isso, meus irmãos, é necessidade em sua alma e em seu coração. É loucura na sua alma e no seu coração. Para o pecador, Deus tem juízo. Entende ou não entende? Para o pecador, Deus tem uma grande tribulação. Para o pecador, Deus tem males. Para o pecador, Deus tem enfermidade. Para o justo, para os santos, para aquele que vive orando, clamando, buscando, santificando, Deus tem o arrebatamento da sua igreja. Entende? Por isso ele diz no verso 8. Sede sóbrios. Sobriedade. Compreensão da realidade de Deus. O que o governo fala não importa. O que o ditador fala não importa. O que Deus fala é o que importa. Entende? É isso que é real. O governador pode estar mentindo, o presidente pode estar mentindo, o ditador pode estar mentindo, ou não tem poder para fazer aquilo que condiz com as suas palavras, mas Deus não mente e tem poder para realizar aquilo que ele fala em relação ao bem e em relação ao mal também. Entende? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando
o capacete da esperança da salvação. Tomando as armaduras divinas, a fé, né? A confiança em Deus e principalmente, né, a dependência de Deus. Então nós temos que saber, temos que colocar esta capa, essa roupagem, este paletó, essa couraça, essa armadura, que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Os demais dependem de si mesmo. Os demais dependem do juiz. Os demais dependem do advogado. Os demais dependem de uma outra coisa. Mas nós não. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Vista esta couraça, vista este paletó, vista esse vestido. Você depende de Deus. A sua vida está na mão de Deus. O seu lar está na mão de Deus. A sua família está na mão de Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. Tudo da sua vida está nas mãos de Deus. Isto é fé. Continue aí, dependendo de Deus para todas as coisas em sua vida. É o conselho do apóstolo. Vestindo a couraça da fé. Entende? Dependendo de Deus, entregando os seus caminhos a Deus, vivendo com Deus, buscando a Deus, entregando a sua vida a Deus, o seu lar a Deus, a sua família a Deus. Não importa o que você deseja, você tem que depender de Deus para tudo em sua vida. Isto é fé real, é fé verdadeira, é fé dependente de Deus. A fé é 100% dependente de Deus. Porque grandes multidões têm criado outro tipo de fé. Faça isto, faça aquilo, toque nisso, toque naquilo. Mas fé só é fé real e verdadeira quando ela está debaixo da palavra divina, debaixo da vontade divina e debaixo do poder de Deus. Não existe fé aleatória. Não existe fé divorciada de Deus. Não existe fé fora a sua palavra. Não existe fé senão debaixo do poder de Deus. Se você crê em Deus, você crê em Deus que falou a sua palavra, que tem o seu poder, que tem a sua unção sobre esta fé. Fé é fé. Quando é fé verdadeira, é fé que em Deus, em sua glória, em seu poder e em sua palavra. Entende? É isso que ele está falando. Você não pode ter uma fé aleatória a Deus. Se você tem fé, é fé naquilo que Deus falou sobre a sua vida. É fé naquilo que a palavra falou sobre a sua vida. É fé naquilo que os servos de Deus, as servas de Deus têm ministrado através dos dons divinos sobre a sua vida. Entende? Mais uma fé que Deus não sabe. Uma fé que não saiu do coração de Deus. Uma fé que Deus não cogitou em sua alma, em seu coração. Isso não é fé, é invenção ilusória do homem. E isso Deus não pode operar. Deus opera mediante a fé que está debaixo da sua palavra, debaixo da sua promessa, debaixo do seu nome, debaixo do seu poder. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Nós, porém, que somos do dia, verso 8, sejamos sóbrios, revestidos da couraça do amor, da fé e do amor. Né? O amor aí é o elemento primordial, principal, maior e maioral de Deus. Diz a Escritura que Deus é amor. Então, se não importa, diz o apóstolo Paulo, se fala a língua dos anjos, né? Se fala em línguas estranhas, se profetiza, se não tiver amor, né? Então isso não pode provir de Deus. O amor é justamente esse elo, essa aproximação, esse desejo, essa espiritualidade de você querer a bênção, o milagre, a vitória do seu próximo, do seu irmão. O amor é justamente esta ligação, né, para com Deus e para com o próximo também.
este elo, né, que te liga a Deus, este vínculo que te liga a Deus. Então, se a gente ama a Deus, a gente vai ficar cada vez mais próximo de Deus. Se a gente não ama a Deus, a gente vai devagarzinho, né, se afastando cada vez mais. E se a gente ama os irmãos, então a gente vai querer sempre o melhor, né? Vai querer sempre o bem-estar material, espiritual, físico, financeiro, não importa. Se você ama o seu irmão, você vai chegar a se sacrificar a si mesmo pelo bem-estar dele. Assim como Jesus de Nazaré se sacrificou porque amava a sua igreja. Assim como Adão se sacrificou na morte porque amava a Eva. E assim. É o amor divino e o amor celestial. Você se sacrifica a si mesmo para que o próximo seja abençoado, para que o próximo se aproxime de Deus, para que o próximo tenha bem-estar espiritual, tenha bem-estar físico, bem-estar financeiro, para que tenha bem-estar em seu coração, em sua alma. Você vai se auto-sacrificar para que a bênção, para que o milagre chegue em sua vida, em seu lar, em sua família. Ele se vestir desta couraça, porque é desta forma e desta maneira que aqueles que estão na luz vivem e não os demais. Observe. Ele disse, não esqueça da esperança, do capacete, da esperança, da salvação. Porque nós já temos salvação, mas ela não ainda está completada. Entende? A não ser do dia do arrebatamento da igreja. Por isso é o capacete da esperança da salvação. Quem tem o sinal, quem tem um penhor, né, já entrou nessa salvação, mas ainda aguarda a esperança da volta gloriosa de Cristo Jesus para selar, de uma vez por todas, essa salvação. Por isso ele está dizendo, não tem motivo para vós descrer desta salvação. Não tem, então, nenhuma causa para você pegar este capacete da salvação e lançar fora e deixar Satanás trabalhar em sua alma, dizendo, você está perdido, você não é de Deus, você não é de Jesus, você não está salvo. Não, não, não. Pelo contrário, você deve, aleluia, cada vez mais testemunhar com seus lábios, expressar em sua alma, expressar em sua boca, expressar em louvor, expressar em adoração, expressar em hinos, expressar em música, expressar de todas as formas e todas as maneiras. Eu sou salvo e Jesus de Nazaré vai vir arrebatar a sua igreja e eu estarei entre eles também. Né? Aí se você falar de salvação hoje, aí você diz, uma vez eu falei assim, eu sou salvo, o rapaz falou, sonho você falar isso, você já perdeu a sua salvação. Eu digo, agora eu não posso mais dizer o que eu tenho. É proibido agora dizer o que você tem. Você é bonito, agora você é obrigado a dizer que é feio. É igual o petista, né? O cara é negro, você tem que chamar ele de branquinho nos olhos azul, galeguinho nos olhos azul. Porque se você falar que ele é negro, é 8 anos de cadeia. Sem direito à fiança. Se você matar um, com 3 anos, você já está em casa. Se você chamar um de negro, 8 anos de cadeia, sem direito de defesa. Você pode pagar 1 milhão e você não sai. É a lei, né? A lei é severa, né, meus irmãos? A lei é severa. Então agora você é obrigado a dizer uma coisa que não é real, que não é verdadeira. Aí eles levam isso ao pé da letra, dizendo, você não pode expressar que você é salvo. Você não pode dizer que você é salvo. E como eu vou louvar o Senhor? A gente louva o Senhor porque o Senhor tem nos salvado. A gente louva o Senhor porque o Senhor tem nos abençoado. A gente louva o Senhor porque o Senhor nos livrou da ira vindoura. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor tem nos livrado do inferno.
Porque eu louvaria um Deus que me lançaria no inferno, ou que me jogaria ao inferno, ou que não fosse me livrar do inferno, não teria causa nenhuma. Eu louvo ao Senhor porque Ele me salvou, eu louvo ao Senhor porque Ele me curou, eu louvo ao Senhor porque Ele me abençoou, eu louvo ao Senhor porque Ele vai arrebatar a sua igreja e eu estarei no meio deles também. Entende? Você louva ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito em sua alma, em sua vida, em seu lar, em sua família, em seu coração, em seu corpo, em sua finança. É por isso que você louva ao Senhor, por aquilo que Ele tem feito, porque a Bíblia diz que primeiro Ele nos amou, para que depois nós o amássemos também, porque o amor vem de cima para baixo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que Ele tem nos concedido. O amor de Deus é derramado, como chuva cai do céu, assim também o Espírito Santo cai em nosso coração, e o Espírito Santo de Deus em nossa alma é o amor de Deus ser derramado em nós. Então, primeiro Ele derrama o seu amor, para depois nós o reportamos esse amor também aos céus, e a Ele louvando, agradecendo e agradecendo, porque nós não podemos fazer mais nada além disso, a não ser louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa alma. E assim Ele diz, então, esta esperança da salvação perfeita e completa do arrebatamento da igreja tem que estar sobre a sua vida, sobre o seu lábio, sobre o seu coração, dia após dia e noite após noite, e você não pode arrancar isso e lançar fora, e não deixar nenhum ímpio, nenhum demônio, nenhum diabo tirar isso da sua alma. Você é salvo e salvo para sempre, e você estará no arrebatamento da igreja. Entendeu? Diz aleluia. Esse tipo de fé que está no coração de um salvo, não é essa meia fé, né? Que hoje é salvo, mas amanhã, eu acho que eu estou condenado. Não. Hoje está pulando e diz, amanhã, pastor, você me doeu, eu vou para o inferno. Não. O inferno não pertence a nós. Por isso o Calvário. Se não fosse o Calvário, aí tudo bem. O inferno pertencia a nós, mas o Calvário nos livra da ira futura. Não só desta condenação do grande dia da tribulação, mas de todas as condenações. Não só do tribunal, né, da lei, mas de qualquer tribunal que tenha em qualquer lugar. Porque o nosso tribunal já foi posto lá no Gólgota. Entende? O nosso tribunal já foi posto no Gólgota. A nossa dívida já foi rasgada lá. Tudo que na lei divina era contrário a nós foi rasgado no Calvário. Não a própria lei divina, porque tem muita gente pregando, a lei foi rasgada na cruz. Não é a lei que foi rasgada na cruz, é o pecado que você cometeu em relação a esta lei. São duas coisas diferentes. Paulo não diz que a lei foi rasgada, Paulo diz que o escrito de dívida, escrito de dívida não é lei. Lei é lei. Escrito de dívida é aquilo que cometemos quebrando a lei. É outra coisa completamente diferente. Entende? A lei não pode ser rasgada. É boa espiritual, é perfeita, é divina. A lei mosaica é divina, não pode ser rasgada. Entende? Agora, todos os pecados que nós cometemos, que está descrita na lei, o qual não deveríamos ter cometido, então este, mediante o arrependimento, Cristo Jesus rasgou no alto, no Gólgota. Para que nenhuma condenação, nenhum mal viesse sobre a sua vida e a sua alma. O escrito de dívida que era contra nós, então, foi rasgado lá na cruz do Calvário, para que você tivesse certeza que você está salvo, abençoado e será transformado no corpo glorioso e poderoso, igual ao corpo de Cristo Jesus. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. O verso 10 para terminar. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha aí.
mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação aqui é salvação perfeita e completa no arrebatamento. Entende? Salvação total do corpo e alma e espírito. Porque nós estamos salvos no espírito, mas o corpo ainda pode perecer na sepultura. Mas no arrebatamento da igreja, corpo, alma e espírito serão restaurados completamente à glória da imagem do Filho de Deus. Aí não tem mais para onde você perecer. Verso 10. Que morreu por nós. Entende? Aí ele está trazendo à tona, né, o alto preço da cruz, que morreu por nós. Continua, verso 10. Que vigiemos, que durmamos. Não importa o estado do crente. Se ele está vivo sobre a face da terra, vigiemos. Se ele está já na sepultura há 200, 300 anos, que durmamos. Vivemos sempre com ele, não importa o estado dele, se ele está vivo, se ele está debaixo dos 7 palmos, ele está em união com o Senhor. Ninguém pode separar esse crente de Jesus de Nazaré. Ele é propriedade peculiar, específica, especial de Cristo Jesus. Entende? Se está na face da terra, será transformado no arrebatamento. Se está sob a terra, debaixo da terra, no campo da esperança, que é o cemitério aqui de Brasília, ou em qualquer outro cemitério do planeta Terra, ou em qualquer um deserto por aí, então será ressuscitado e transformado igualmente juntamente conosco, e todos subiremos aos céus de glória. Entende? Por isso ele está dizendo, quer vigiemos em relação aos vivos, quer durmamos em relação aos mortos em Cristo Jesus. Então ele está dizendo o quê? Não importa a sua situação, quando ele voltar, você pertence ao Senhor e vai continuar com ele. Por isso o apóstolo Paulo diz que não há quem possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É disso que ele está falando. Ninguém pode mais se separar dele. É por isso que quando ele veio, chamou 12, e os 12 ficavam de dia e de noite com ele. Os 12 tinham duas relações. A primeira relação era Israel em relação a Jesus. E também tinha outra relação, que era a igreja em relação a